Bom, o que a gente viu, né? O objetivo é determinar a área abaixo aqui do gráfico. Se eu tenho uma função y igual a f de x não negativa, né, no intervalo fechado aqui, a f definida no intervalo AB em R. Então o objetivo aqui é determinar essa área, né? Abaixo do gráfico de y igual a f de x, acima do eixo x, entre as retas x igual a x igual a b. Bom, o que a gente fez foi dividir aqui, né, em subintervalos, e aí eu escolhi um ponto aqui em cada subintervalo, né? Aqui a gente divide em intervalo T0, T1, T2 até o B, que era o Tm. Em cada um desses subintervalos a gente calculava, né, a área do retângulo aqui de altura f de ti, delta ti, né, que é a amplitude do intervalo, e a gente somava todas essas áreas. Tá? Bom, o que eu falei para vocês, né? Se quando a gente faz n tender a infinito e esse delta ti aqui for para zero, né, não adianta só n para infinito, né, só aumentar o número de pontos aqui que eu estou dividindo, mas eu preciso que essas distâncias aqui, esses subintervalos sejam cada vez menores. Tá? Se isso aqui, quando n for para infinito, né, limite, quando n vai para infinito e delta ti que vai para zero, se isso aqui existe, perdão, faltou, vamos chamar aqui, eu chamei xi, né? Aqui é x1, escolho o ponto aqui no intervalo x2, x3, até aqui no último xn. Tá? Então, se esse limite aqui existir e for independente desses pontos que eu escolha, dessas partições, se isso aqui existir, é o que a gente define por essa área. Tá? A área abaixo do gráfico de y igual a f de x, acima do eixo x, entre as retas x igual a a e x igual a b. Então, a gente vai usar essa expressão aqui, né, para definir a integral definida. Tá? Então, o que é a integral definida? Ou quando existe, né? O que é a integral definida de uma função aqui f de AB em R no intervalo AB. Né? Ou seja, quando existe essa integral? Esta integral. A notação que a gente usa é essa integral de a até b f de x dx. Ela vai ser um limite dessa forma aqui. Só que agora eu não estou com a condição da f ser não negativa, né, para qualquer função f. Então, tem que existir esse limite aqui. Né? Aqui eu vou colocar delta t tende a zero, mas delta t já eu vou escrever. Né? É o maior deles. Tá? O maior de cada um de todos esses subintervalos. Soma i de 1 até n, dessa soma de rima de qualquer partição. F de xi, delta ti, onde o T0 é menor que T1, T0 é igual a menor que T1, menor Tn, é uma partição de AB. Intervalo AB. Desculpa, isso aqui, se esse limite existir e não
depender da partição deixa eu vou até apagar aqui de baixo, depois eu escrevo esse nome aqui, né? Então, se esse limite aqui existir, não deve depender da partição e nem dos pontos xis. Dos xis escolhidos. Então, vou colocar entre parênteses, onde o T0 igual a A, menor que T1, menor que Tn igual a B, é uma partição. O delta, o xi, ele é, cada um deles, né, pertence ao intervalo Ti menos 1 Ti. Delta Ti é a diferença, né, o comprimento do intervalo, é o Ti menos 1. E vou chamar aqui esse delta T, esse módulo aqui, posso escrever como a soma de todos esses aqui, né? Delta T1 mais delta Tn. Ou seja, se a soma de todos esses comprimentos vão para zero, porque cada um deles tem que ir para zero. Tá? No fundo, a hora que eu escrevo delta T, eu estou pensando nisso, né? Todos eles têm que ir para zero. Tá? Então, lembra aqui. Oi? Você poderia... eu me perdi aqui, ó. Debaixo do x tendendo a infinito, é um delta t tendendo a zero? Isso, módulo de delta t tendendo a zero. E ele faz parte do limite aqui, ou está na parte de baixo? O n faz parte do limite. Né? É o limite. Então, a ideia é tomar o limite n tendendo a infinito. Só que não só isso, esses delta t's aqui também tem que ir para zero. Tá? O livro, em geral, ele não coloca isso aqui. Ó. O livro ele só considera o n tendendo a infinito. Mas não basta n tendendo a infinito. Você tem que, essas amplitudes aqui têm que ser cada vez menores. Tá? Porque eu posso dividir um intervalo 0,5 em quantas partes eu quiser e deixar o intervalo meio 1 do mesmo tamanho. Então eu consigo dividir o intervalo 0,1 uma quantidade infinita, ou qualquer quantidade finita de vezes, e manter um intervalo grande. O que eu quero é dividir ele aqui em intervalos cada vez menores. Tá? Ou se você coloca intervalos iguais, aí sim obriga a eles serem cada vez menores. Mas na definição de integral, entendi, obrigada. Pode ser não precisa ser do mesmo tamanho, tá? É que esse limite, obrigada. De nada, esse limite tem que depender da partição que a gente escolhe. Tá? Então a ideia é essa. Bom, eu vou fazer um exemplo aqui. Né? Em geral, aqui a gente tem a definição. Bom, e o que a gente tira dessa definição? Se a integral de uma função não negativa existe, ela é a área abaixo do gráfico. Tá? Se eu vou colocar isso aqui, a gente vai ver um exemplo para calcular a integral definida. Dessa forma, tá? Bom, vou ficar aqui com uma observação. Se f é integrado, f ser integrado significa que existe essa integral, né? Esse limite aqui existe em AB. E f de x ela é maior ou igual que zero em AB. Então, a integral de A até B de f de x dx é a área abaixo do gráfico y igual a f de x, acima do eixo x, e entre as retas x igual a A e x igual a B.
e x igual a b. Bom, eu vou fazer agora um exemplo para a gente calcular uma integral definida, tá? Vou mostrar uma que existe e uma que não existe por enquanto. Mas depois a gente vai ver como calcular ela de uma outra forma, tá? Aqui é por definição como surgiu, né, o cálculo da integral. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Calcular a integral de 0 até 1. Bom, se eu colocar... Vou colocar aqui de x. Vou colocar de x quadrado dx, porque a de x dx, na verdade, é fácil, né? Porque a gente interpreta ela como área. Tá? A de x dx eu acho que eu já comentei terça-feira, porque se for olhar aqui, ó, integral de 0 até 1, né? Se for de x dx, é a área de um triângulo aqui. Aqui 1, aqui 1. Tá? Então aí você tem a área desse triângulo, que é a base das alturas sobre 2. Agora de x quadrado já não é tão imediato, porque eu não tenho a geometria, né? Eu não sei qual é a fórmula, cálculo de uma área abaixo da parada. Tá? Então, vou fazer essa aqui que ela é um pouco mais trabalhosa. Bom, então, vamos fazer aqui só um esboço do que a gente está calculando. Bom, aqui no intervalo 0, 1, né? Tem a parábola. 0 dá 0 em 1 dá 1, né? Aqui eu tenho parábola aqui, y igual a x quadrado, intervalo 0, 1. Bom, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer uma aproximação, observa que isso aqui vai ser a área, né? Abaixo do gráfico, se existir aquela integral. Eu vou dividir primeiro, dividir esse intervalo aqui em n partes iguais. Dividir intervalo 0, 1 em n partes iguais. Depois vocês vão ver no curso de análise que esse processo que eu estou fazendo aqui é o que a gente define lá de soma superior e soma inferior. E aí qualquer soma está entre a soma inferior e a soma superior. Tá? Então, ó, estou dividindo aqui em n partes. Observe que essa função f de x. Então, eu vou dividir aqui. Deixa eu só pegar aqui o intervalo. 0, 1. Eu dividi em n partes iguais. Então, o primeiro ponto aqui é 1 sobre n. O segundo, 2 sobre n. Terceiro, 3 sobre n. Até o último, que é o 1, que é o n sobre n. Tá? Aqui eu estou pegando os intervalos todos de mesmo tamanho. Tá? Então, eu peguei aqui. Como essa função, como f de x igual a x quadrado, ela é crescente nesse intervalo, crescente em, crescente, aqui em 0, 1, então, em cada subintervalo, o mínimo vai acontecer sempre no extremo da esquerda. Então, o valor mínimo de f no intervalo aqui, vamos colocar i sobre n, i mais 1, i menos 1 sobre n, i sobre n, vai ser no nosso caso delta ti, ti menos 1 ti, ocorre sempre no extremo da esquerda. Então, o que eu estou falando aqui? No intervalo, né? Primeiro aqui é 1 sobre n. Quando eu ponho i igual a 1, então eu estou no intervalo 0 sobre n, que é 0,
1 sobre n. Então, nesse intervalo, o menor valor que a função assume é nesse ponto e depois o maior valor vai ser nesse ponto. Então, como eu estou procurando primeiro só o menor valor, ele vai sempre acontecer no extremo da esquerda. Nesse outro intervalo, o menor valor vai acontecer no intervalo 1 sobre n, 2 sobre n, e o menor valor vai ser 1 sobre n. Tá? Isso pelo fato da função ser crescente. Então, à medida que eu vou aumentando os valores de x, a função está aumentando. Tá? Então, eu vou somar, isso aqui é o que a gente fala que é a soma inferior, pelos menores valores. Tá? Então, vou chamar ela de soma inferior. Então, vou somar ela. Bom, somar o quê? Vou pegar, então, a f do menor valor em cada intervalo e multiplicar pela amplitude do intervalo. Então, no primeiro intervalo, 0, 1 sobre n, é f de 0 vezes a diferença. 2 sobre n menos 1 sobre n, que é 1 sobre n. Tá? Eu estou com intervalos todos de mesmo comprimento. Então, aqui vai ficar, vou até colocar 2 sobre n, ou melhor, né? 1 sobre n menos 0, né? Menos 0 sobre n. Que é 0. Então, 1 sobre n menos 0. Mais, então, nesse primeiro intervalo. No segundo intervalo, vou calcular f no extremo da esquerda. Então, vai ficar f de 1 sobre n vezes a diferença. 2 sobre n menos 1 sobre n. Observa que isso aqui também é 1 sobre n. Aqui também é 1 sobre n. Mas, agora eu vou pegar no próximo. Então, no intervalo 2 sobre n, 3 sobre n, o menor valor que a f assume é no 2 sobre n. Então, f de 2 sobre n vezes, bom, aí é a diferença. 3 sobre n menos 2 sobre n, 1 sobre n. Estou fazendo isso até o último. Bom, o último é nesse intervalo aqui, ó. Vamos colocar aqui, n menos 1 sobre n, né? O 1 é o n sobre n. Então, no intervalo n menos 1 sobre n, 1, o menor valor é n menos 1 sobre n. Então, vai ficar f de n menos 1 sobre n vezes 1 sobre n. Ó, vou só reescrever essa soma aqui. Ó, aqui, então, vai dar soma, escrever como somatório. I de 1 até n de f de i menos 1. Quando eu ponho i igual a 1, dá 0, f de 0. Quando eu ponho i igual a 2, 2 menos 1, i menos 1 sobre n. Faltou o n aqui embaixo, desculpa. Então, quando eu ponho i igual a 1, 1 menos 1, 0, tá aqui. Quando eu ponho i igual a 2, 2 menos 1, 1, 1 sobre n, está aqui. Quando eu ponho i igual a 3, 3 menos 1, 2, 2 sobre n, está aqui. O próximo, i igual a 4, vai ficar 3 sobre n, até a hora que eu ponho o último, i igual a n, n menos 1 sobre n, vezes 1 sobre n. Então, eu escrevi essa soma através dessa notação do somatório. Agora, vamos só lembrar o que essa f faz. A f pega o argumento, né, e eleva ao quadrado. É f de x igual a x quadrado. Então, vamos substituir ela aqui. Então, ó, vou substituir o que ela faz. I de 1 até n. Bom, a f pega o argumento e eleva ao quadrado. Então, fica i menos 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. Observa que todos esses aqui estão multiplicando 1 sobre n, né? Por isso que eu coloquei 1 sobre n em evidência. Bom, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Observa que essa soma aqui, ela está somando em i e não em n, né? Então, eu posso colocar esse 1 sobre n ao quadrado aqui junto com esse 1 sobre n, colocar tudo aqui fora. Vai ficar 1 sobre n ao cubo.
Tá? Então, ó, quadrado daqui com esse n. Por quê? Porque está somando em i. Tá? Eu vou somar a hora que o i for 1, que dá 0, a hora que o i for 2, até a hora que o i for n. Vai ficar soma i de 1 até n de i menos 1 ao quadrado. Ou eu posso escrever isso aqui, ó, soma de 1 até, vou colocar k de 1 até n menos 1 de k ao quadrado. Quem é esse k, né? O k aqui no meu caso é o i menos 1. Tá? Só substituir o k por i menos 1. Por que eu desconsiderei o primeiro termo, né? Bom, porque o i começa do 1, então teoricamente o k começa do 0. Só que k é igual a 0 aqui dá 0. Né? Que é a mesma coisa que o i igual a 1 aqui. Ele dá 0. Então, eu vou começar com a soma a partir do 1. Aí, qual que é o último valor que isso aqui assume? É n menos 1. Então, exatamente quando o k for n menos 1. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem um valor para essa soma aqui. Para qualquer valor de n, a gente consegue dizer que é essa soma aqui. Vamos ver. Bom, quem é somatório? Qual é a relação que a gente tem aqui? É essa aqui, ó. Soma, eu vou chamar de L, tá? L de 1 até n, de L quadrado, isso aqui é n, que multiplica n mais 1, sobre 2n mais 1, sobre 6. Tá? Para qualquer valor de n, a gente tem essa soma de L quadrado. Ou, se quiser colocar aqui, k, né? Vamos pôr o k aqui. Bom, só tem um problema. Vamos cá. Essa soma que a gente obteve vai até k menos 1 e até n menos 1, essa aqui vai até n. Então, tem que tirar um termo. Como que eu faço isso? Né? Bom, eu posso vir aqui nessa soma, vou só substituir. Eu vou chamar n, ou vamos pôr m aqui, para ficar mais bonitinho. Vamos pôr m aqui. E depois eu relaciono os dois. Então, ao invés de n, vai ficar m, né? M, M e n. Isso vale para qualquer m natural. Como que prova isso? Por indução finita. Né? A gente prova essa fórmula aqui por indução finita para todo que vale qualquer que seja o m natural. Bom, como que eu chego numa expressão para essa? Basta eu fazer, então, aqui ó, o m igual a n menos 1. Se eu faço o m igual a n menos 1, eu vou ter a soma, vou colocar aqui, ó, 1 sobre n ao cubo está aqui, soma k de 1 até n menos 1, oh, perdão, já vou colocar o valor, né? Desculpa. Ó, então eu sei que a soma com k de 1 até n de k quadrado é isso aqui. Eu vou substituir onde está n por n menos 1. Tá? Aqui. Então vai ficar n menos 1 vezes m mais 1, mais o n é n menos 1. Então vai ficar n menos 1 mais 1, que dá n. E o último, 2. Vou até colocar aqui, ó, n menos 1 mais 1 sobre 6. Só reescrever ela aqui. 1 sobre n ao cubo. N menos 1. N. Aqui vai ficar 2n menos 2 mais 1. Então vai ficar 2n menos 1 sobre 6. Tá? Então, para cada valor de n, essa soma aqui, que eu posso dizer que é um S que depende de n, vamos colocar, pode deixar assim, né? Um SI aqui, de soma inferior, é dado por isso, para cada valor de n. Se eu mudar, dividir aqui em mais subintervalos, não tem problema. Vai dar aqui. Então, para n igual a 1, vai dar um valor. Para n igual a 2, eu vou ter outro. E assim sucessivamente. Tá? Bom, o
que eu faço com isso? Lembra que a integral ela é um processo do limite dessas somas. Vamos ver o que dá essa soma inferior. Ó, o limite dessa soma inferior aqui, que depende de n, quando n vai para infinito, observe que quando n vai para infinito, esses subintervalos aqui estão diminuindo. Está indo para zero, porque eles são todos do mesmo tamanho. Isso aqui é o limite quando n vai para infinito dessa expressão aqui, né? Bom, n menos 1, multiplicar n, 2n menos 1 sobre 6n ao cubo. Bom, como que eu resolvo esse limite, né? Eu posso dividir aqui cada um desse n ao cubo aqui, um desses fatores, tá? Ou seja, vou fazer isso aqui. Dá um pouquinho de trabalho, né, para calcular. Da sorte que a gente tem essa fórmula aqui para a soma dos m primeiro termos de k ao quadrado. Tá? Bom, é só reescrever. Então vai ficar limite quando n vai para infinito. Então, ó, cada um desses n's aqui eu vou dividir um deles. Vou colocar até um sexto fora do limite, né? Então vai ficar n menos 1 sobre n sobre n, 2n menos 1 sobre n. Ou ainda, né? Um sexto limite quando n vai para infinito. Fica 1 menos 1 sobre n. 1, 2 menos 1 sobre n. Tá? Então a gente chegou nessa expressão. Quando n vai para infinito, esse aqui vai para zero e esse aqui também. Então esse limite vai para 1 vezes 1 vezes 2. 2 dividido por 6, 2 sextos, que é 1 terço. Então, esse aqui é o limite da soma inferior. Bom, agora vamos ver o da soma superior. Tá? Ó, vou só fazer de novo o desenho. Esboço do gráfico. Lembra que a gente está na y igual a x quadrado, né? Essa parábola. De novo, né? A soma, agora soma, vou colocar aqui soma superior, SS de n. Bom, o que é a soma superior? Agora eu vou pegar o maior valor da função em cada subintervalo. Lembra que nesse intervalo, como a função é crescente, o menor valor acontecia no extremo da esquerda, o maior vai acontecer no extremo da direita. Tá? Então, no intervalo 0, 1 sobre n, nesse intervalo aqui, o máximo dela vai acontecer em 1 sobre n. Vou pegar o f de 1 sobre n. Vezes a amplitude do intervalo, 1 sobre n. Mais, o maior valor que a f vai assumir no intervalo 1 sobre n e 2 sobre n é em 2 sobre n. Então, é f de 2 sobre n, vezes 1 sobre n. Vou colocar mais um aqui. O maior valor que a função vai assumir no intervalo 2 sobre n e 3 sobre n é um 3 sobre n. f de 3 sobre n vezes 1 sobre n. Mas, até o último, aqui no intervalo, n menos 1 sobre n, 1, vai acontecer no 1, que é no n sobre n. Né? Então, aqui, f de n sobre n, que é 1, vezes 1 sobre n. Então, observe que agora estou pegando os maiores valores em cada subintervalo. Aí aqui a conta, ela é parecida. Ó, vou até deixar aqui a formulinha ainda. A fórmula já... depois eu volto. Né? Aqui vai ficar mais fácil. Bom, então vamos só escrever isso aqui em somatório. Isso aqui é somatório, i de 1 até n,
Eu tenho n termos aqui, porque eu tenho n subintervalos. Então vai ficar f de i sobre n vezes 1 sobre n. Ó, quando i for 1, eu estou no f de 1 sobre n. Quando i for 2, f de 2 sobre n. O i for 3, f de 3 sobre n, até quando i for igual a n, f de n sobre n. Tá? Vou usar de novo. O que a função faz? Ela pega o argumento e eleva ao quadrado. Soma i de 1 até n, i sobre n ao quadrado, vezes 1 sobre n. Ó, aqui eu tenho i ao quadrado sobre n ao quadrado, com esse n, vai ficar 1 sobre n ao cubo. Eu vou tirar da soma, porque essa soma não depende, ela está em i, não é em n. Então vai ficar soma i de 1 até n de i quadrado. Qual que era a diferença da anterior para essa? Aqui é até n menos 1, né, que eu substituí por k. Aqui o primeiro termo, naquele caso, né, quando estava a soma i de 1 até n, o primeiro termo aqui era i menos 1 ao quadrado. Então o primeiro termo era 0. Aqui não, o primeiro termo já é 1. Tá? Então, lembra que a fórmula era essa aqui, né? Ó, a fórmula da soma é essa aqui. Soma k de 1 até n, k ao quadrado, ela é m mais 1, 2m mais 1 sobre 6. Tá? É só fazer agora o i igual a k, o n igual a n. Tá? Então, por essa soma aqui, a gente tem 1 sobre n ao cubo, que multiplica n igual a n. n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Bom, vou tomar o limite. Quando n vai para infinito, disso aqui, né, dessa soma superior, ela é soma superior porque eu estou pegando os maiores valores. Tá? O outro é soma inferior porque eu estou pegando os menores valores em cada subintervalo. Isso aqui é limite quando n vai para infinito, né, de n mais 1, faltou um parênteses aqui, 2n mais 1 sobre 6, n ao cubo. Bom, se vocês olharem, é só repetir esse mesmo passo que eu fiz aqui. A única diferença é que ao invés de ficar menos 1, vai ficar mais 1 aqui, e aqui mais 1. Mas, de qualquer forma, eles vão para 0, tá? Então, o limite que vai dar a mesma coisa, deu aqui, tá? 1/3. Então, na verdade, se eu somo essa área aqui, digamos, por valores menores e por valores maiores, os dois lados estão convergindo para o mesmo valor. Tá? Então, ó, vou ficar aqui. Vou pensar em relação à área, né? Como a área em a área A, né? Área abaixo do gráfico, área A abaixo do gráfico, satisfaz. O A ele é sempre maior ou igual que a soma inferior, menor ou igual que a soma superior em n. Isso implica que no limite vale isso também, né? O limite do S e n, quando n vai para infinito, menor ou igual que A, menor ou igual que o limite quando n vai para infinito, S, n. Bom, mas isso aqui é 1/3. O primeiro que a gente já calculou. Menor ou igual que A, menor ou igual que 1/3. Isso implica que o A é igual a 1/3. Bom, mas quem que é o A? O A, no fundo, é a integral de 0 até 1 de x²
dx. Então, o valor dessa integral aqui, ela é igual a 1/3. Tá? Se vocês fizerem essa conta aqui, ao invés de trabalhar com o intervalo 0, 1, tá? Com o intervalo AB, vou colocar aqui. Trocando o intervalo 0, 1 por intervalo aqui AB, teremos que a integral de A até B de x² dx, ela é b ao cubo menos a ao cubo sobre 3. Tá? Observa que satisfaz nesse caso, né? Põe o a igual a 0, b igual a 1, b ao cubo é 1, a ao cubo é 0, 1 menos 0 sobre 3, 1/3. Tá? Então, mas geralmente a gente pode fazer com isso. Né? A ideia é bem semelhante, a única coisa que vai aparecer um b menos a. Aí a amplitude de cada subintervalo não vai ser mais 1 sobre n, vai ser b menos a sobre n. E aí eu tenho que avaliar cada ponto. Né? Eu estou com ponto A mais b menos a sobre n, a mais 2b menos a sobre n. Então, essa aqui é a dificuldade, tá? Mas o raciocínio aqui é exatamente o mesmo. Tá? Então, se vocês precisarem, já pode usar esse resultado aqui. Agora vamos ver um exemplo onde a integral não existe. Tá? Então, qualquer intervalo. Bom, considerar que f pode ser do intervalo 0, 1 mesmo. 0, 1 em R. Bom, o que essa função faz, né? Onde a f de x, ela é 0 se x for racional e 1 se x não for racional, for irracional. Certo que ela está definida no 0, 1. Então, são os racionais no intervalo 0, 1 e os irracionais no intervalo 0, 1. O que acontece? Vamos pegar qualquer soma aqui. Ela é bem interessante essa função. Se eu pegar no intervalo 0, 1 aqui, vou dividir aqui de qualquer forma, pode ser aleatório, tá? Em n partes. Vou dividir o intervalo 0, 1 aqui em n partes. Não precisa ser iguais, tá? O que acontece? Então aqui, ponto é o T0, aqui é o T1, T2, até o Tn, que é o 1. Tá? Bom, quem é a soma inferior aqui em n? Soma inferior, eu vou pegar o quê? O menor valor que a função assume em cada um desses subintervalos aqui. Bom, no intervalo 0 tem 1, sempre tem um número racional. Qualquer subintervalo, né? Dado dois pontos distintos da reta, sempre tem números racionais e irracionais entre eles. Então, aqui no intervalo 0 tem 1, eu tenho um número irracional, um número racional. Tá? Então, o mínimo da função no intervalo 0 tem 1 vai ser 0. Vezes a amplitude. Vamos colocar aqui T1 menos T0. Mas, no intervalo T1 T2, eu também tenho um número racional. Então, se eu tenho um número racional, o menor valor que a função assume é 0. T2 menos T1. E assim sucessivamente. Entre T2 e T3, eu também tenho um número racional.
Então, o menor valor que a função assume é 0. 3 menos T2 e até o último, né? Então, como, dado dois números reais, eu sempre tenho um número racional entre eles, e irracional também, então, eu sempre, o mínimo dessa função vai acontecer no número racional, que é 0. Então, o mínimo em cada subintervalo vai ser sempre 0. Tn menos Tn menos 1. Ou seja, a soma inferior é sempre 0, qualquer que seja o n natural que você coloca aqui. Independente do n que eu pôr aqui, essa soma vai ser sempre 0. Por quê? Porque eu sempre vou ter nesse intervalo um número racional. Aí o mínimo vai ser 0. E a soma superior? Bom, aí inverte o processo. A soma superior, ó, qual é o maior valor que a função assume no intervalo 0 e T1? Bom, é 1. Por quê? Entre 0, ou T0 e T1, ou 0 e T1, eu tenho um número irracional. Se eu tenho um número irracional, a função assume o valor máximo nesse intervalo, valor máximo. Então fica T1 menos T0. Mas, no intervalo T1, T2, de novo, eu tenho um irracional lá. Então, o máximo que ela assume é 1. Vai ficar T2 menos T1. Mas, no intervalo T2, T3, de novo, eu tenho um irracional lá. O máximo que ela assume é 1. T3 menos T2. Até o último. No último intervalo também eu tenho aqui um número irracional. Então, o máximo é 1. Tn menos Tn menos 1. Bom, opa, T1 não. Tn menos 1. Se vocês somarem tudo isso aqui, dá 1. Por quê, né? É cancelar. O T1 aqui cancela com T1. O T2 com T2. T3 vai cancelar com o próximo. Até o Tn menos 1. Então vai restar só o Tn menos T0. Bom, o Tn é 1, o T0 é 0. Vezes 1 menos 0, que é. Isso aqui vale também para todo o n natural. Então, independente do n ou da forma que eu calcule essa soma aqui, a soma inferior vai dar sempre 0 e a soma superior vai dar sempre 1. Então, no limite, essa soma vai dar sempre 0, o outro vai ser sempre 1. Então, não existe a integral. Porque para a integral existir, esses limites têm que ser iguais. Então, logo, vou colocar aqui o limite. Quando n vai para infinito, da soma inferior aqui em n é sempre 0. E limite, quando n vai para infinito, da soma superior aqui em n é sempre 1. Simplifica. F não é integrável em 0, 1. Na verdade, o que vale, se a função for definida dessa forma, 0 nos racionais e 1 nos irracionais, ou vice-versa, né? Um deles é 0 e o outro é 1, em qualquer intervalo ela não vai ser integrada. Bom?